Olá pessoal, eu sou a Adri e hoje daremos continuidade à leitura do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury. Entendeu que o Homo sapiens pode se psicoadaptar inconscientemente a todas as malezas sociais, como as guerras, o terrorismo, a violência, a discriminação e ter um conformismo doentio. O anormal pode se tornar normal, o eu pode ficar impotente, frágil, destrutivo e autodestrutivo. Entendeu que a frequente exposição à dor do outro pode gerar insensibilidade se não for trabalhada adequadamente. Em menor escala, médicos, advogados, policiais, soldados e qualquer pessoa que trabalha continuamente com sofrimentos e falhas humanas pode anestesiar seus sentimentos frente às angústias alheias. Eles falam da dor das pessoas sem nada sentir. Tornam-se técnicos frios. Tal frieza não é uma proteção, mas uma alienação inconsciente. O engessado sistema acadêmico. Foram muitas outras descobertas. Todavia, sua produção de conhecimento ainda estava no amanhecer. Era um questionador que aprendera a valorizar os dois principais pilares que formam os pensadores: o pilar da filosofia, a arte da vida, e o pilar da psicologia, a arte da crítica. Compreendeu passo a passo que o princípio da sabedoria não é a resposta, mas a dúvida e a crítica. Durand, 1996. Entendeu que os que não aprendem a duvidar e a criticar serão sempre servos. A aceitação passiva das respostas pode abortar o desenvolvimento da inteligência. Os psicopatas nunca duvidaram de si mesmos, nunca criticaram sua compreensão da vida. Começou a entender algo que o perturbava. O sistema acadêmico, por ser fonte de respostas prontas, estava destruindo sutilmente a formação de pensadores no mundo todo. O conhecimento dobrava a cada 5 ou 10 anos, mas a formação de engenheiro de ideias estava morrendo. Apesar de ter em alta conta os professores, a C considerava que o sistema acadêmico estava doente, pois formatava universitários para consumir informações sem crítica, sem contestação. Os jovens estavam se tornando meros repetidores de informação, sem adquirir capacidade de enfrentar os desafios e assumir riscos. O templo do conhecimento havia perdido os fundamentos do livre pensar. Após terminar a faculdade, ele procurou uma grande universidade para continuar suas pesquisas. Procurou um cientista, um doutor em psicologia, para expor suas ideias. Estava animado com a possibilidade de ser incentivado. Falou rapidamente sobre sua intenção de pesquisar a construção das ideias, a formação da consciência e a natureza da energia psíquica. O resultado? Foi humilhado. O ilustre professor lhe disse: "Você está querendo ganhar o prêmio Nobel?" Fechou-lhe a porta. A C ficou abatido por um tempo. Sentiu que a dor da rejeição é uma das piores experiências humanas, mas ainda acreditava nos seus sonhos. Posteriormente, procurou uma outra universidade ainda maior. Dessa vez, foi mais preparado, pois em vez de usar sua fala como argumento, levou uma apostila que continha centenas de páginas sobre suas ideias. Enfrentou uma banca examinadora composta de ilustres professores de psiquiatria e psicologia. Acreditava que, mesmo que rejeitassem suas ideias, poderia pelo menos ler seus escritos e respeitar sua capacidade de pensar. Uma examinadora pegou seu material e perguntou-lhe rapidamente do que se tratava. Ele abriu a apostila e fez um breve comentário. Ela o interrompeu perguntando quem o tinha orientado. Ele disse que o assunto era inédito, não havia orientador. O resultado foi mais humilhado ainda. A examinadora fechou a apostila sem folheá-la, exalando autoritarismo, e com o respaldo de toda a banca, devolveu-a dizendo que não havia espaço para ele naquela universidade. Pediu que retornasse à sua faculdade e pesquisasse debaixo da orientação de seus professores. Mal sabia ela que ele escrevia as matérias de maneira diferente de como lhes ensinavam. Os membros da banca não sabiam que as grandes teorias, como a psicanálise de Freud e a teoria da relatividade de Einstein, foram produzidas fora dos muros da universidade. Não entendiam que tudo que é sistematizado fecha as possibilidades do pensamento, contrai o mundo das ideias.
Novamente, a dor da rejeição tocou a alma de AC. Após essas experiências, fez várias tentativas para publicar seus estudos. Procurou muitas editoras. Esperou durante meses uma resposta. O resultado? O silêncio. Nenhuma editora sequer teve o trabalho de enviar-lhe uma resposta. Enterrando sonhos no solo do sucesso. Depois de uma terceira derrota, o melhor que ele podia fazer era deixar de lado seus sonhos. Teria de abandonar a pesquisa e exercer apenas a psiquiatria clínica. Precisava sobreviver. Através das técnicas que aplicava, muitos pacientes com transtornos psíquicos graves davam um salto na sua qualidade de vida. Em sua trajetória de pesquisa, ele desenvolveu funções nobres da inteligência que o faziam influenciar o ambiente e criar oportunidades. Era empreendedor, intrépido, questionador, facilmente se destacava nos ambientes. O resultado foi uma ascensão social meteórica. Começou a dar palestras e entrevistas na mídia sobre os conflitos psíquicos. Em menos de 2 anos, estava nos principais canais de TV do seu país e se tornara consultor científico de um dos principais jornais de seu continente. Tinha na mídia o espaço que muitos políticos ambicionavam e conseguiu status maior do que as pessoas que o rejeitaram. Era um profissional reconhecido e admirado, porém havia algo errado dentro dele. Estava infeliz. Por quê? Porque havia enterrado seus sonhos. Os holofotes da mídia e os aplausos não ecoavam dentro de si. Seus íntimos vibravam com seu sucesso, mas a fama o colocava no ativismo intenso. Não tinha tempo para aquilo que amava. Percebeu que precisava fazer uma difícil escolha. Teria de optar pelo status social ou pelo mundo das ideias. Teria de decidir entre a fama e o sonho de produzir ciência para ajudar a humanidade. Alguns poderiam conciliar essas duas coisas. A C não conseguia. No auge do assédio social, resolveu abandonar tudo e procurar o anonimato. Ninguém o apoiou, somente sua esposa. Nada tão belo como nos reconciliarmos com os nossos sonhos. Nada tão triste como desistirmos deles. Muitos achavam loucura sua atitude, mas seu rosto voltou a brilhar. Encontrou a alegria oculta, represada no secreto do seu ser. Queridos leitores, não sei se vocês perceberam, mas a história de AC é a história de Augusto Cury, a minha própria história. Decidi compartilhá-la com vocês para dar um exemplo mais próximo de alguém que chorou, atravessou crises, abandonou seus sonhos, resgatou-os e investiu neles. Os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes, somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Mas os sonhos, por serem verdadeiros projetos de vida, resgatam nosso prazer de viver e o nosso sentido da vida, que representam a felicidade essencial que todos procuramos. Quando tomei a atitude de lutar pelos meus sonhos, eu não imaginava os acidentes do caminho que ainda enfrentaria. Não tinha ideia de que em alguns momentos meu mundo desabaria e não teria solo para pisar. Só sabia que havia riscos nessa jornada e teria que corrê-los. Permiti-me continuar. Um ambiente inusitado. Queria encontrar um lugar único para escrever. Saí da capital de São Paulo e fui para o interior. Construí minha casa e minha clínica no centro de uma mata. Também lá estabeleci meu consultório. Comecei tudo de novo. Mas eu me perguntava, quem iria procurar um psiquiatra no centro de uma mata? Será que teria que enfrentar uma nova crise financeira? No entanto, pouco mais de um ano depois, minha agenda estava cheia. Por morar no centro de uma floresta, aconteceram coisas incomuns. Por 2 vezes entraram cobras na sala de atendimento que ficava voltada para um belo mural de árvores nativas. Bem-humorado, ensinei meus pacientes a pensar. Acalmava-os dizendo que o problema não são as cobras das matas que só atacam se ameaçadas, mas as cobras da cidade, a violência social e as cobras da nossa mente.
São elas que envenenam a saúde psíquica. Ninguém pode fazer tanto mal ao ser humano quanto ele mesmo.